Diego, eu vou começar a aula agora, aí eu vou te passar. Vamos lá, pessoal? Gente, boa noite para vocês. Meu nome é Alexandre Melo, eu sou produtor cultural, também sou elaborador de projetos, dou consultoria para elaboração de projetos e também sou o coordenador dessas oficinas da Busca Ativa que está acontecendo. Essa oficina que está acontecendo aqui hoje, ela está acontecendo também nesse mesmo horário em mais 6 cidades, dias 20 e 21. Elas vão acontecer também em Fernando de Noronha e nos dias de 23 e 24 em mais 7 cidades do Agreste e do Sertão. Hoje aqui, o nosso objetivo é tentar passar da melhor maneira possível as informações necessárias para vocês fazerem as inscrições dos projetos de vocês nos editais da PNAB. Até o momento, a gente tem aberto o edital de multilinguagens, então a gente vai dar um enfoque nele, mas há previsão de que sejam lançados nos próximos dias outros editais. E aí eu vou passar também um resumo sobre esses editais que estão para ser lançados, tá? A gente vai começar hoje falando sobre o edital de multilinguagem, certo? Esse edital, ele é um dos mais acessados, né, dos editais da PNAB por conta da abrangência de linguagens e de possibilidades de projetos que é permitido. Antes de começar propriamente dito, eu gostaria de saber, para a gente ter uma noção, né, do conhecimento que vocês têm sobre os editais. Gostaria de saber se vocês têm experiências com editais de cultura, se vocês já inscreveram algum projeto em edital de cultura. Alguém de vocês já tem essa experiência? Não, né? Ah, então, eu vou considerar que, de uma maneira geral, tanto a parte sobre os editais quanto a parte sobre a elaboração de projetos está sendo digamos, os primeiros contatos de vocês. Certo? Ok, então.
Uma coisa que é super importante, a gente ter em mente, quando a gente for pensar em inscrever algum projeto em algum edital, são 3 pontos essenciais. O primeiro deles são as diretrizes do edital, que essas diretrizes elas são as informações sobre o que o contratante, no caso da PNAB, a Secretaria de Cultura, o que é que ela espera dos projetos. A gente tem a intenção de aprovar projetos que tenham tais perfis. Então, é importante que vocês conheçam as diretrizes do projeto para saber se a ideia de vocês se enquadra dentro daquele edital. Outro ponto importante é saber quais são as exigências desse edital. Todo edital ele apresenta uma série de exigências, de impedimentos, enfim. Então, é importante que vocês façam a leitura prévia do edital antes de pensar no processo da elaboração do projeto e anotem, tomem nota dessas exigências e desses impedimentos. E um outro ponto muito importante é que todo edital, além da parte do projeto, né, do formulário de inscrição, você vai colocar o objeto, justificativa, essas informações, ele pede uma série de documentos, como carteira de anuência, pode pedir RG ou CPF, cópia de RG ou CPF, enfim, comprovante de residência. Então, é importante também que vocês façam uma listinha com todos os documentos exigidos por aquele edital. Esses 3 grupos de informações são essenciais para vocês passarem pelo menos da primeira fase, né? Todo edital geralmente tem 2 fases, que é uma fase de análise documental, e aí é onde esses documentos vão ser verificados, enfim, se estiver faltando algum documento, possivelmente o projeto pode ser desclassificado. E a segunda fase, que é a análise de mérito cultural, que é aí onde vai ser avaliado se o seu projeto ele, né, é bem consistente, se a ideia, o propósito cultural dele realmente é relevante e por aí vai. Então, dito isso, a gente vai começar, eu vou passar aqui, eu não vou passar o edital todo, porque é muita informação, tem muita informação que é importante vocês saberem, mas que não viria ao caso da gente estar trazendo aqui, né, por uma questão de tempo, né? Estamos com um tempo meio contado, então eu vou apresentar aqui um resumo do edital com as informações que são mais importantes. Depois que eu apresentar essas informações, quem for percebendo, tendo alguma pergunta, alguma dúvida, segura aí um pouquinho, e aí quando passar essas informações do edital, eu abro para quem tiver perguntas para fazer, certo? E aí o nosso colega aqui vai passar um microfonezinho, porque como a gente está gravando, vai passar o microfonezinho para o áudio de vocês sair direitinho, ok? Bom, aqui é o cronograma, né, do que a gente vai ver hoje e amanhã. Não deixem de vir amanhã, por gentileza. E aí o edital de multilinguagem. Qual é o objeto desse edital? É a seleção de propostas para a realização de ações de fruição. O que são ações de fruição? Projetos de criação, de circulação, de difusão, exposições, produção, publicação de livro, enfim, realização de show, né, gravação de disco, de EP, gravação de DVD e por aí vai. Sim, e também os projetos de vocês, eles podem tanto estar buscando no edital da PNAB o recurso completo para a execução completa do seu projeto, como você pode também pedir parte do valor que você precisa. Digamos que você tem um projeto que você já captou o recurso uma parte do recurso em outra fonte, e aí no edital da PNAB você só quer uma parte do que está faltando. Então você pode pedir todo ou parte do recurso do seu projeto. E aí as propostas devem estar vinculadas a alguma dessas linguagens que a gente está vendo aqui: audiovisual, artesanato, artes e ciências, artes visuais, cultura popular e tradicional, cultura LGBTQIA+, LGBTQIA+, cultura periférica, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, moda, música, ópera, patrimônio e teatro. Então, vocês têm que enquadrar o projeto de vocês dentro de alguma dessas linguagens. Ah, Alexandre, o meu projeto ele envolve várias linguagens. E aí, como é que eu vou fazer?
você vai precisar moldar o teu projeto, nesse edital específico, você vai precisar dar uma moldada no seu projeto e colocar alguma dessas linguagens como sendo a linguagem principal do seu projeto, para poder você escrever, na hora de inscrever, no formulário lá vai ter uma pergunta, em qual linguagem você vai concorrer? E aí você vai ter que escolher uma, então você faz esse redirecionamento, nessa remodelagem do teu projeto, para que uma das linguagens ela se torne a linguagem predominante e você poder fazer a inscrição sem correr riscos. O valor solicitado deve corresponder exatamente ao valor apontado na faixa escolhida. O edital, ele apresenta faixas orçamentárias. E aí, nesse caso específico do edital da PNAB, o projeto de vocês vai ter que ser, o orçamento do projeto de vocês, ele vai ter que ter o valor exatamente da faixa que está lá, que é de R$50 mil. Para esses projetos dessas linguagens artísticas, no edital de multilinguagens é R$50 mil. Então, vocês vão ter que montar um orçamento do projeto de vocês, de modo que ele tenha exatamente R$50 mil. Não pode nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Tem que ter exatamente R$50 mil, certo? E aí vai ter um anexo, que é a planilha financeira. E nessa planilha financeira, vocês vão colocar, né, as rubricas, os gastos do projeto de vocês. E, como eu falei, se o seu projeto ele tiver recurso de outras fontes, também nessa planilha vocês vão colocar lá quais são esses gastos. E aí lá no final vai ficar, à medida que você vai colocando os valores, ele automaticamente vai mostrando o valor total que vai dando. E aí ele vai mostrar, você vai ter que ter um campo que você vai ter que marcar a fonte do recurso, se é da PNAB, se é recurso próprio, se é de outra lei de incentivo. E aí nas últimas duas linhas da planilha, vai mostrar lá o valor que você está solicitando à PNAB e o valor total do projeto. Então, vocês ficam atentos lá. Onde tiver lá o valor solicitado à PNAB, tem que ficar 50 mil, tá bom? E aí a gente tem os campos do formulário, né, que são a linguagem que você vai ter que marcar, qual é a linguagem artística e cultural do teu projeto, qual é a atividade principal da proposta, o título, o objeto, objetivos. Amanhã a gente vai conversar sobre o que é objeto, o que é objetivos, né, os gerais e os específicos, justificativa, cronograma, orçamento. E aí tem um campo para vocês colocarem um resumo da trajetória artística, né, do artista envolvido no projeto, ou no seu caso, se você é proponente, a sua trajetória. E aí tem para você anexar as comprovações de currículo, né? Você vai ter que identificar também qual é a equipe principal da proposta e aí colocar também as comprovações da trajetória das pessoas na sua equipe principal, qual é o público-alvo da sua proposta, plano de difusão, acessibilidade, democratização do acesso, sustentabilidade e as exigências específicas da linguagem. Tudo isso a gente vai conversar amanhã, tá bom? Quando a gente for falar sobre a elaboração do projeto. As categorias, né, que eu já falei. No edital de audiovisual, né, para a categoria de audiovisual, vão ser contempladas 20 propostas de R$100 mil cada. E nas outras linguagens, vão ser contempladas 25 propostas de 50 mil. E aí as vagas vão ser distribuídas por categoria, conforme a política afirmativa que está no item 13 do edital. E no anexo 3 desse edital. E nas políticas de regionalização que estão no item 14 do edital. É interessante, se possível, quando vocês chegarem em casa ou amanhã de manhã, vocês entrarem no mapa cultural, pegarem o edital e darem uma lida nele para entender melhor e vai clarear melhor essas informações que eu estou passando para vocês, certo? E é até para vocês trazerem dúvidas para a gente tirar amanhã e tal. E aí quem pode se inscrever na PNAB? Pessoa física, MEI, né, microempreendedor individual, pessoa jurídica de direito privado, que tem com ou sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem personalidade jurídica, que seja representado por uma pessoa física. E em quantos editais a pessoa pode se inscrever? E aí o mesmo proponente ou a mesma proponente pode se inscrever em quantos editais ela desejar. Como eu falei, no momento a gente tem o de multilinguagem, mas serão lançados outros.
mas desde que você pode colocar, né, projeto em todos os editais, desde que sejam projetos diferentes, né, e é permitido participar em apenas uma categoria por edital. No caso desse edital de multilinguagem, você vai ter que escolher uma daquelas categorias, né, as linguagens, e colocar uma proposta nela, certo? Pode ser uma proposta como pessoa física e uma proposta como pessoa jurídica, tá? Considerando que uma pessoa física é uma pessoa e a pessoa jurídica é outra pessoa, né? Então, você estando vinculado a essas duas pessoas, você pode colocar uma como pessoa física e outra como pessoa jurídica. A mesma coisa nos outros editais. Uma proposta como pessoa física e outra como pessoa jurídica. E aí tem as etapas do edital, né, que são as inscrições. Passado o período das inscrições, a gente entra na análise preliminar, que, como eu falei, é a etapa de análise da documentação. E aí é muito importante vocês lerem o edital e anotarem todos os documentos que ele pede, para não acabar morrendo, né, sua proposta morrendo já na análise preliminar. Tem a fase de políticas afirmativas, que é uma etapa de análise da documentação apresentada por quem optar pela participação nas políticas afirmativas, vai ser verificada a documentação dessas pessoas. E depois a análise de mérito, que é onde vai ser avaliado propriamente o teu formulário, enfim, né? Vai ser avaliado o mérito cultural dele, enfim, ele vai receber nota, etc. Depois a fase de habilitação, que é a etapa em que os selecionados nas etapas anteriores vão ser convocados para apresentar documentação, para assinar contrato, né, firmar contrato e assinar para poder receber o pagamento. E aí tem a fase da assinatura dos contratos e pronto. E aí entra na execução. Sobre a inscrição. A inscrição da PNAB ela é feita exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural. Está aí o endereço. Alguém aqui já acessou a plataforma Mapa Cultural? Não? Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês, tá? E aí, para fazer o período de inscrição, foi de 22 de dezembro até dia 21 agora, né, de janeiro. Para fazer a inscrição é preciso ter um cadastro na plataforma, como agente individual. E independentemente da sua proposta, se é individual ou se é de coletivo, a inscrição ela é sempre feita por um agente individual, um proponente individual, tá? Alexandre, o meu projeto é de um grupo de maracatu, eu tenho um grupo de maracatu e quero colocar um projeto dele. Como é que é essa inscrição? A inscrição vai ficar no nome de uma pessoa do grupo, tá? Faz o cadastro dessa pessoa e faz depois a inscrição no nome dessa pessoa. Em caso de envio de mais de uma inscrição pelo mesmo proponente, vai ser considerada a última inscrição. Isso possibilita que, se você fez a inscrição e depois percebeu que esqueceu de anexar um documento ou que esqueceu alguma informação, você possa refazer a inscrição do projeto fazendo a correção. A Secult não se responsabiliza por congestionamento do sistema ou qualquer fato que impossibilite a inscrição dos projetos. Por que ela diz isso? Historicamente, em Pernambuco, a gente, e aí eu não posso deixar de me enquadrar também, a gente deixa para fazer a inscrição do projeto da gente no último dia. Mais da metade dos projetos inscritos nos editais, eles costumam ser feitos nos 2 últimos dias. Então, assim, a plataforma, ela foi feita para aguentar uma carga de acesso, né? Aí imagina, centenas de pessoas acessando ao mesmo tempo. Enfim, ela pode travar, né? Pode dar pau, como se diz, e aí passar o horário da inscrição, que é até às 17h59, né? E você não conseguir finalizar a inscrição. Aí depois vai ficar, eu vou processar a Secult, não consegui fazer minha inscrição, tal. Não, enfim, aí é uma questão de, realmente, a plataforma ela aguenta uma certa carga de acessos. Então, o quanto antes vocês conseguirem fazer a inscrição do projeto de vocês, menos sujeitos vocês vão estar a esse tipo de problema. Toda a documentação deve estar em formato PDF, com tamanho máximo de 20 megabytes. E todos os vídeos que vocês pretendam enviar devem ser enviados via link e deve ser anexado em modo público e sem proteção de senha. Então, aqui a gente já tem uma exigência do edital, percebe? Documento é tudo em PDF, não manda JPEG,
PowerPoint, se mandar, não vai ser considerado. Tem que ser em PDF e o PDF tem que ter até 20 megas. Tem documentos que você tem que, por exemplo, juntar o currículo e a comprovação de currículo dos integrantes da equipe principal. Tem que já juntar tudo num documento só. E aí, às vezes, né, tem um arquivo muito grande, quando você junta tudo, dá mais de 20 mega. E aí tem uma plataforma salvadora que se chama I Love PDF. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, acessem, que ela vai ajudar bastante vocês em relação aos editais. Nessa plataforma você pode diminuir o tamanho de um arquivo PDF, ele faz uma compressão. E aí um arquivo de 20 megas ele reduz para 2 mega. Então, dei também depois um Google aí, botem lá na busca I Love PDF, love de amo, né? Eu amo PDF. I Love PDF. Você pode separar arquivos em PDF, tem um PDF com 20 páginas, você pode separar para ficar as páginas tudo separadas, enfim, é uma maravilha. E aí, sobre a documentação para inscrição, a inscrição de pessoa física precisa de CPF, documento de identificação com foto, né, o RG ou a CNH. Alexandre, eu tenho CNH, precisa de CPF também? Não. A CNH resolve tudo. Comprovante de residência. O edital exige que a pessoa, para poder concorrer ao recurso, ela resida em Pernambuco há pelo menos um ano. Como é que se comprova isso? Anexando um comprovante de residência seu de um ano atrás e um comprovante de residência atual. Então, já temos aqui mais uns itens para você colocarem na listinha de documentos de vocês, né? Não entendi. É porque para sair na gravação. Desculpa, é porque é pra sair na transmissão que tá fazendo. Tá bom, então. Faz a pergunta dele. Excuse me. Oi, gente, tudo bom? Então, minha pergunta é... Não, mas você tem que falar alto. Não, eu vou falar. Eu já moro em Pernambuco, tipo, nasci em Pernambuco. Tipo, precisa comprovar que eu moro aqui. Óbvio, eu vou comprovar com comprovante de residência, mas tipo... Precisa porque o avaliador ele não te conhece, né? Aí tem que pegar um comprovante de um ano antes que eu tô aqui. Como é que eu vou saber se você mora no estado há mais de um ano? Ela... Não, do ano passado. Um do ano passado e um do ano atual. Entende? Você pega, por exemplo... Antes da eleição? Da inscrição. Ah, tá. Tá bom, toma. Entendeu? Obrigada. Pega um comprovante de residência de janeiro de 2025 e um de janeiro de 2026, entendeu? Aí vai estar já. Aí eu, como avaliador, digamos que sou de São Paulo, enfim, né, não conheço. Aí eu vou poder comprovar, de fato, documentado, que você reside em Pernambuco há um ano, entende? E aí é importante, na hora de ver esses documentos, de separar esses documentos, as pessoas costumam olhar a data de vencimento. O que atesta a data é a data de emissão do documento, tá? Sempre tem uma informaçãozinha lá, documento emitido tal dia. Então é pela data de emissão do documento que vocês têm que se medir, né, se basear para fazer esse espaço temporal de um ano entre um documento e outro. A comprovação da atuação artístico-cultural do Estado de Pernambuco, que é a que chama de clipagem, né? Enfim, matéria de jornal, certificado, declarações, enfim, fotos. Se bem que fotos é uma coisa que precisa ter muito cuidado, tá, gente? Eu vejo muita gente que tem como comprovante curricular foto, mas, por exemplo, digamos um artista, aí a foto que tem dele, ele diz, show em tal lugar, aí a foto que tem dele é ele com os amigos do lado assim, atrás, né, com o nome. Mas ali ele prova que mas não prova naquele palco. Uma foto você no palco tocando e aparecendo lá o nome do evento, tá, essa coisa toda, né? A foto tem que realmente comprovar que você estava executando a atividade.
Quer falar? Desculpa vocês que estão na frente aí, velho. Perdão, mas tenho que falar. Só exemplificando, tipo, eu trabalhava como repositora no mercado. E eu tinha que, tipo, a sessão tá dessa forma, tipo, antes e depois, sabe? Tipo, pra comprovar que eu fiz o trabalho. Então é tipo isso, né? Comprovando que você fez o trabalho. Assim, no caso desse trabalho que você exercia, a questão aqui é comprovação artístico-cultural, Então, né? Aí, você vai comprovar que o artista estava lá, que teve apresentação, essas coisas, que rolou, não é isso? eu não entendi. Não entendeu? Pode falar um Mas pouco mais eu alto? entendi. Ele Não, tá escutando. ele não tá ouvindo. Eu não ouvi. Eu falei o seguinte, é só a questão mesmo de comprovar que o evento aconteceu, tipo, que a apresentação estava acontecendo, sabe? Tipo, se foi uma peça de teatro, teve a foto com a equipe no teatro, teve as coisas, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, mas como é a foto? Você está falando em relação à foto? Sim. Tipo, o artista, um cantor, tá lá no palco. Você é artista, tu estava participando da peça, né? Estava atuando Sim, na peça. é isso, é que tô Aí falando. se tem você, né, em ação na peça Isso, e tal, atuando. tem alguma informação que identifique o evento, aí ok. Mas isso vale no caso de audiovisual também? Vale como o quê? Isso vale no caso de audiovisual? Assim, é porque se o projeto é de audiovisual, se tiver alguma coisa a ver com teatro, ele comprova que você teve essa experiência como ator, como atriz, enfim. Agora, se você vai participar de um projeto de audiovisual, pode servir, né? Porque você vai atuar também. Porque Quando você for fazer seu currículo, vai dizer, olha, atuei como, né, na peça tal, 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 com personagem tal, tal, tal. Isso ajuda você a... você vai ter a comprovação curricular de que você fez isso. Agora, em relação a um projeto audiovisual, vai depender da sua relação com o projeto e tal. Aí é uma coisa que não dá para dizer assim, mas que serve, serve. É porque eu tô pensando, porque assim, eu vou ter que bater foto de todo mundo que tá trabalhando pra comprovar que as pessoas estavam lá trabalhando, tipo, presta conta, né? Desculpa. Depois. Essa peça é de quem? Assim, esse projeto é de quem? É meu. Eu tô teu? dirigindo, eu tô roteirizando, eu tô atuando. Aí tem que realmente ver uma forma de documentar que a peça aconteceu e que vocês participaram da peça. Então, é um filme. É um filme? É audiovisual. Por isso que eu tô falando, entendeu? Tu participou do filme ou o filme é o projeto que tu quer fazer? É o que eu vou fazer. É o projeto que você quer fazer. Não, para o projeto que você quer fazer, não tem problema. A questão do registro, da comprovação de você atuando na peça, é para quando você for apresentar seu currículo, no seu currículo você vai dizer que fez essa peça, né? Aí tem que ter uma comprovação dela, de que você realmente fez essa peça. Entende? Aí é mais para fins de comprovação do seu currículo. Tá. Se vai afetar ou não no seu filme. Então, no caso, isso é uma comprovação, tipo uma declaração. Como? Fala um pouquinho mais alto. Então, essa comprovação que você está falando é uma declaração, não é isso? Pode ser uma declaração. Tá bom. Por exemplo, a peça aconteceu, sei lá, no teatro tal. De repente você pega uma declaração do teatro. Eu acho foto muito arriscado, sabe? Usar foto como comprovação curricular. Eu particularmente acho muito arriscado. Eu prefiro um documento. Um documento do teatro dizendo que a peça aconteceu lá, que você dirigiu a peça, ou que você atuou na peça, tem mais valor, enfim, soa mais concreto. Entendeu? Do que uma foto. Certo? Não ia não, mas se alguém tiver, a gente aí. Já que abriu, a gente aí. Pode perguntar. Oi? Certo. Opa, boa noite. Boa. Não, minha dúvida era essa justamente, no caso, alguns projetos de artes cênicas e audiovisuais, eu posso colocar algumas fotos e ao lado também colocar a declaração do diretor desse espetáculo, fica mais seguro assim, colocar no portfólio. É isso? E também se tiver algum registro, por exemplo, de comercial que eu participo, eu posso só colocar o link do canal no YouTube desse comercial. É bom você dar um print da tela, dar um print de tela. Você pode botar o link, porque o link
vai obrigar o avaliador a abrir esse link para ver, ele possivelmente não vai fazer isso. Aí é bom você dar o print de tela, Mostrando o rosto. mostrando você, mostrando os créditos e tal. E embaixo eu coloco a declaração da pessoa que me contratou para participar do comercial. Certo. Ok, obrigado. Opa! Voltando ao que foi explicado anteriormente, sobre a questão dos comprovantes de residência. Se eu não tiver acesso ao comprovante, tipo, uma casa ela é alugada e os comprovantes, as contas, elas chegam no nome do responsável. Aí, ou então em outro caso, tipo, a casa de algum familiar, tipo da minha mãe, está no nome da minha avó. Aí o que é que eu devo fazer? Tem um dos anexos do edital, é um documento chamado Autodeclaração de Residência. E aí, nesse documento, você vai preencher lá dizendo que reside no endereço tal, 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 tal e tal. Esse documento vai servir como seu comprovante. Só que aí, enfim, precisa ser uma informação verdadeira, né? Porque pode ser, enfim, de repente pode ser fiscalizado e verificado que não é e tal. Então, enfim, a pessoa usar esse documento de má fé, aí não é uma questão legal, né, que vai caber a cada um. Mas como tem muita gente que realmente não tem um comprovante de residência no seu nome, pode usar essa autodeclaração. Quando você for lá acessar o edital, você vai ver que tem um edital e tem uma série de anexos, tem bem uns 15 anexos. Um desses anexos é essa autodeclaração de residência. Certo? Obrigado. Mais alguém não, né? E aí, tem um documento, um outro documento é a declaração para políticas afirmativas, que é um desses anexos. Como existem os indutores, né? Existem, digamos, as cotas para para pessoas negras, para pessoas com deficiência e tal. Então, se a pessoa se enquadra em algum desses perfis, ela precisa anexar esse documento afirmando que ela integra, enfim, né, se entende como integrante desse perfil, né, de pessoa, e aí tem que anexar. Se não, se marcar lá, por exemplo, que é uma mulher trans, mas não tiver esse documento anexado, não vai ser considerado. Precisa ter esse documento, tá bom? O formulário de inscrição preenchido, né, que é lá na plataforma, você preenche tudo lá na plataforma. E carta de anuência da equipe principal. Um dos campos do formulário é o preenchimento da equipe do seu projeto, as pessoas que estão lá mais no núcleo do seu projeto. E aí, para cada pessoa que você citar lá, tem que ter uma carta de anuência dela, que é um dos anexos também do edital, esse modelo de carta de anuência. Esses são os documentos para pessoa física, tá? Aí tem a comprovação de pessoa jurídica, a documentação de pessoa jurídica, que é o CPF, o CNH, aí tem o cartão do CNPJ da empresa, o certificado do microempreendedor individual, e aí para proponente escrito como MEI, será aceito o cartão de CNPJ como um documento comprobatório de endereço, que tem que ter, né, o comprovante de endereço, e aí o CNPJ é aceito como esse comprovante. Inclusive também é referente à política para regionalização, porque você pode marcar lá se é do interior, de que região você é, e aí o teu CNPJ vai comprovar isso também. O currículo mais as comprovações, as declarações, né, para políticas afirmativas, o formulário e também carta de anuência da equipe principal. Para grupos ou coletivos sem personalidade jurídica, é o CPF, a CNH, enfim. O comprovante de residência é aquela mesma questão de um ano atrás e um atual. A comprovação da atuação, né, o currículo, né, e com as comprovações artísticos culturais. A declaração de representação de grupo ou coletivo, que é um dos anexos também do edital. E aí tem que 3 membros do coletivo assinar também esse documento. Declaração para políticas afirmativas, se for o caso. O formulário preenchido e as cartas de anuência da equipe principal.
E aí uma observação importante, gente. Para efeito de assinatura dos documentos, só são aceitas assinaturas originais, ou seja, você preenche lá os dados do documento, imprime, assina e digitaliza, ou assinatura pelo GovBR, ou quem tiver algum certificado digital também pode usar. Agora, aquelas assinaturas, não sei se vocês já viram, tem alguns editais que aceitam, você pega, assina num papel em branco, aí a pessoa digitaliza e cola aquela assinatura no documento. Enfim, esse tipo de assinatura não é válido, tá bom? E aí, sobre as propostas dos critérios de avaliação, o primeiro critério de avaliação é a qualidade técnica do projeto, né? Se o projeto ele apresenta coerência entre o objeto, os objetivos e a justificativa, permitindo que, né, que o avaliador ele tenha uma visualização clara dos resultados. A execuibilidade da proposta, que é você comprovar que realmente você tem capacidade de executar o que você está dizendo. E aí, essa capacidade vai ser avaliada comparando, né, os objetivos com o cronograma, com a planilha orçamentária, com o plano de difusão, enfim. Todos os campos, eles meio que se complementam, né? E aí a harmonia e a coerência entre esses campos é que vai demonstrar a consistência do projeto de vocês, tá? A relevância da proposta para o cenário cultural de Pernambuco. E aí, se a proposta ela apresenta originalidade e inovações artísticas que potencializam o cenário cultural, de modo a contribuir para o enriquecimento e valorização da identidade e cultura pernambucana, promovendo a salvaguarda de tradições e memórias culturais. Enfim, qual é o benefício que o seu projeto traz para a cultura de Pernambuco? Eu sei que para você ele é maravilhoso, para você ele, né, traz tudo de bom. Mas para Pernambuco como um todo, ou para, digamos que o seu projeto ele tem uma identificação com a cultura de Abreu e Lima, em que é que ele melhora, ou o quanto ele representa a cultura de Abreu e Lima? Qual a importância que ele tem para Abreu e Lima? Né? Não só para você ou para seus pares, mas para Abreu e Lima como um todo. Qual a importância que o seu projeto tem? Responder bem essas perguntas, não só com argumentos, mas também demonstrando com o que você pretende de fato com o seu projeto, é que vai dar a importância, vai representar a importância cultural que ele tem. E aí, responder essas perguntas, respondendo bem essas perguntas, vocês vão estar potencializando em muito a aprovação do projeto de vocês, porque é digamos, o principal ponto de avaliação, é essa relevância cultural. E aí você vai ter também que falar sobre a trajetória artística e cultural do proponente. E aí, enfim, você coloca um resumo do seu currículo. E aí, claro, tendo sempre a comprovação, que vai ter um campo para você anexar essas comprovações. Apresentar a equipe principal, né? E aí a trajetória de cada um, enfim. Um resumo curricular de cada um. A relevância do evento da instituição, se for o caso de uma instituição, no campo artístico cultural, e aí, né, novamente o que eu falei pode ser aplicado aqui. A democratização do acesso, e aí, se a sua proposta ela contempla ações para públicos diversos, incluindo comunidades periféricas, comunidades rurais, pessoas com deficiência, e outros grupos em vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, o teu projeto, o público-alvo, de fato, do teu projeto, quem é? Muita gente, quando vai escrever um projeto, que vai pensar sobre o público-alvo dele, pensa, o meu projeto é para todo mundo. Ele não, enfim, não tem nada de erotismo, né? Não tem violência, enfim, então ele é para todo mundo. Mas se você diz que é para todo mundo, soa como se você não soubesse exatamente para quem é. Porque nunca é para todo mundo de fato. Pode ser aproveitado, pode ser consumido por todo mundo. Pode. Mas não é para todo mundo que você faz ele. Você faz para um grupo específico de pessoas. Né? Por exemplo, quando você faz uma festa popular, numa praça pública, você não vai esperar que a elite da cidade compareça, né? Possivelmente isso não vai acontecer. Então, você não está pensando na elite quando você faz uma festa popular na praça da cidade, né?
Então, é isso, tentar refinar o perfil ou os perfis de público do teu projeto é importante. Quanto mais bem especificado você conseguir colocar, apresentar o teu público-alvo, mais domínio sobre o seu projeto você transparece. E aí você pontua melhor, certo? O plano de difusão, que são as suas estratégias de divulgação. E aí pensar estratégias que sejam coerentes com o teu público-alvo é o X da questão. Por exemplo, em comunidades rurais, né, em zonas rurais, é muito comum se usar bicicleta de som, carro de som. O pessoal da zona rural escuta muito rádio. Então, fazer uma divulgação através da rádio local surte mais efeito do que você fazer uma gravação para sair na televisão, por exemplo. O pessoal consome mais rádio do que televisão. Então, é muito mais eficiente. Então, saber quem é o teu público-alvo e saber realmente quais são as ferramentas que mais se aproximam dele para divulgar o teu evento, também vai mostrar que você tem domínio do que está fazendo e vai te pontuar melhor. Quanto mais em cada campo, quanto mais domínio você mostrar, melhor você vai pontuar. E aí tem a planilha orçamentária. E aí vai ser avaliado se há a viabilidade orçamentária do teu projeto, se tudo que está previsto enquanto logística, enquanto ações do teu projeto, está tudo lá, os custos de tudo aquilo, está tudo certinho na planilha orçamentária. Né? Isso vai ser avaliado. A sustentabilidade da tua proposta, né? Quais as estratégias de continuidade das ações após a aplicação do recurso do edital, estabelecendo articulações, trabalho em rede e ou parcerias locais. Enfim, quando o teu projeto se encerrar, o que é que vai ficar para quem está naquele local, para quem vive naquele local? O que é que ele deixa de semente, né? Deixa de possibilidades depois que ele acaba? Isso é a sustentabilidade do teu projeto. Quanto mais frutos ou sementes, no caso do teu projeto, plantar no local ou para o público para quem ele está sendo direcionado, maior é a capacidade de sustentabilidade dele. Em relação a isso tudo que eu falei agora, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não, né? Gente, sou muito tagarela. Desculpa, eu não peguei teu nome. Meu nome é Chloe. Chloe? É, Chloe. Você vai ouvir muito meu nome por aí, tá? Pretendo. Então, sobre a sustentabilidade do projeto, o meu projeto, ele começa com curta, vai para um longa, documentário e continuação do longa. Ou seja... São 4 produtos aí, né? São 4. E ainda vai ter o documentário do longa. Então, vai ser coisa pra... Muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Então, eu acho que vai ter muita sustentabilidade, né? Por favor. Acho que nesse quesito aí... tem muito potencial aí em termos de sustentabilidade. Já tem muita Agora, coisa. deixa eu te perguntar, tu não vai colocar isso tudo nesse edital não, né? Não. Tu vai cada um no... Sim. Tá. Eu tenho estratégia. Pensando já lá na frente, né? Maravilha. Então, realmente tem um potencial muito grande, né? Sobre o que ele pode gerar. Mais alguém? No caso, quando eu li esse... Assim? Sim, tá bom. Quando eu li isso para preencher, né, eu pensei que era em relação à sustentabilidade assim, ambiental, né, a questão isso aí, no caso, é a sustentabilidade de, assim, depois do recurso, depois da concretização, né, do projeto, como é que ele vai andar, né? Aí você dá uma estratégia para isso, né? Para a sustentabilidade nesse sentido, né, dele ir caminhar com as próprias pernas, né, com o tempo, né? Esse termo, sustentabilidade, ele é usado muito nesse sentido mesmo, ligado a
ao ecossistema, né, à natureza, né, enfim, preservar o verde, né, essa coisa toda. Mas o real sentido do termo sustentabilidade vem de se sustentar depois que acaba, a sustentação que fica depois que acaba, entende? Então, para fins de projeto cultural, o termo sustentabilidade tem essa perspectiva de o que é que se gera, o que é que se potencializa em termos de continuidade depois que acaba. Sabe? É tipo as sementes mesmo, né? Acho que uma palavra que ilustra bem são as sementes que o seu projeto joga no ambiente ali, né? Mais alguém? Não, né? Bom, a gente tem também a parte das reservas de vagas, que tem 35,5% reservado para pessoas negras, pretas ou pardas, 16,2% para pessoas indígenas e 16,2% para pessoas com deficiência. Ou seja, essa porcentagem de projetos está garantida para esses perfis de público. Claro que se os projetos delas alcançarem pelo menos no mínimo a nota mínima, né? Tem também, salvo certas premissas. Chloe. Se quiser deixar esse negócio aqui comigo, pode deixar. Porque eu acho muito difícil alguém falar. Eu tô em casa, assim, em todas essas cotas aí, porque eu sou TDAH, afro-indígena e preta. Bom pra você. É por isso, tipo... A reparação histórica chegando, reparação histórica, amor. Por favor. Tá chegando com força, como se diz, né? Pronto. Nesse caso aí, um exemplo que ela falou agora, pode se pôr em todas as cotas ou tem que escolher Não, uma? você vai se enquadrar dentro de uma. Não falou, velho. Você vai se enquadrar dentro de uma. Você vai marcar lá todas, né, em que você se enquadre, mas no caso vai ficar, por exemplo, para que tenha a maior porcentagem. Tava já garantido, não era coisa. E aí tem ainda isso porque não falamos ainda dos editores, né? Aí tem os editores de pessoa negra, né? Pretas ou pardas, pessoas indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, pessoas de gênero feminino, né? Mulher cis, mulher trans e travesti, pessoa transexual, né? A transidentidades, transmasculino, travesti, pessoa não binária, queer, pessoa sem identidade, sem gênero, né? A ageneridade, intersexo, enfim. Tantas quantas hajam. E aí tem também para pessoas com deficiência, pessoa idosa, pessoa jovem. Esse é novo, pessoa jovem é novo, né? Pessoa em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Em relação aos territórios na localidade de realização da proposta. Propostas que sejam realizadas em territórios periféricos, periferias urbanas, favelas, zonas rurais, ZEIs, enfim. Depois vocês olham todo esse leque. Projetos que são executados nessas localidades, elas ganham pontuação extra também. Propostas realizadas em localidades e territórios de povos e comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais. Escolas públicas estaduais, espaços educacionais populares, unidade socioeducativa, Casa da Juventude de Pernambuco, centros de acolhimento, abrigos e casas de passagem. Então, todos esses espaços, esses perfis de espaços, também contribuem para a pontuação do seu projeto. E aí tem muitas outras, né? Deixa eu só terminar aqui, que aí tu fala. Também realizadas instituições voltadas para pessoas com deficiência,
municípios de baixo índice de desenvolvimento humano, pontos e pontões de cultura e, enfim, deu para pegar a ideia, né? Pode falar. Um desses indutores foi de pessoa jovem, que você disse que Foi. era novo. Já pensasse, Aí eu queria saber, coisa assim... maravilhosa. Foi com qual justificativa que colocaram esse de pessoa jovem, que agora eu fiquei... Nem tu tá acreditando, né? Eu queria só saber sobre essa questão. Porque o recurso da PNAB, a política nacional Aldir Blanc, ela tem como premissa valorizar o fazer cultural de, digamos, perfis historicamente menos favorecidos. E se entendeu que fazedores de cultura entre 18 e 29 anos também fazem parte, de alguma forma, né, e se enquadram nesse perfil de pessoas que têm dificuldades de se articular, dificuldade de captar recursos. A gente pode resumir em dificuldade de conseguir dinheiro para fazer cultura. Né? Vamos falando. Então eu né, poderia curto grosso, utilizar esse de pessoa para quem jovem. tem dificuldade para conseguir dinheiro. Então eu poderia utilizar esse de pessoa jovem e pessoa negra. Sim, você se enquadra nos dois perfis. Certo. Porque tem a cota, né? Você vai estar dentro da cota de pessoa negra e tem esse indutor por ser pessoa jovem. Regionalização. Também é um outro aspecto que garante pontuação extra para quem se enquadra. Não, aqui é a separação do recurso. 40% dos projetos, a gente viu antes a quantidade de projetos, né? 25 para as outras linguagens e acho que 20 de audiovisual, né? Pronto. Desse quantitativo todo de projetos, 40% deles existe, né? Vai ser mensurado em termos, claro, considerando a pontuação, que 40% desses projetos sejam da região metropolitana, pelo menos 20 da Zona da Mata, 20 do Agreste e 20 do Sertão. Por que essa divisão? Porque antes a região metropolitana levava 60%, 70%, 80% dos recursos, né, por razões óbvias. E aí se estabeleceu, não, quem é na região metropolitana só pode aprovar até 40% levar 40% do recurso. E garantir para as outras regiões pelo menos os 20%. E aí, sobre a planilha orçamentária, enfim, você vai informar como vai ser utilizado o recurso. E aí fica mais esse alerta, esse lembrete, de que quando vocês forem montar a planilha financeira de vocês, o orçamento tem que dar, se for de audiovisual, tem que dar 100 mil reais, e se for das outras linguagens, tem que dar 50 mil, tá? Porque normalmente nos outros editais, existe o teto, se chama de teto orçamentário, que seria isso, né? 50 para uns e 100 para outros. Então, o seu projeto poderia ir até esse valor, poderia ter menos. Mas, especificamente neste edital, o seu projeto tem que ter exatamente esse valor, tá? Alexandre, somei todos os meus gastos do projeto e deu 49 mil. E agora o que eu faço? Amigo, empurre R$1.000 aí em algum lugar. Bota que 100 aqui, 200 ali, 300 ali. É mais fácil a gente arrumar dinheiro, né? Onde colocar dinheiro do que tirar. Você pode pensar também em alguma ação extra. E aí paga um cachê de um artista para fazer aquela ação. Enfim, a coisa mais fácil do mundo é arrumar o que fazer, né? Para ganhar dinheiro. A compatibilidade entre os itens orçamentários e os preços praticados no mercado vai ser avaliada também, tá? Então, levar em consideração que se você coloca para um serviço um valor que pode ser considerado muito alto, a tua pontuação pode cair. Então, procurar ver os valores de mercado. Se tem dúvida, procura o profissional que vai prestar aquele serviço, pergunta quanto é que custa aquele serviço. E aí, quanto mais dentro dessa média de mercado tiver o teu orçamento, menos sujeito a perder pontos por conta de orçamento você está.
Claro que há casos excepcionais em que um determinado serviço pode sair mais caro do que o padrão, mas aí o contexto do teu projeto vai justificar isso, né? E, novamente, caso o projeto receba recurso de outra fonte, o proponente deve descrever tais informações na planilha orçamentária, como eu falei antes. Bom, em relação ao edital da PNAB, o edital de multilinguagem, é isso. Aí aqui a gente tem a lista dos anexos. Então, leiam o edital, tá? Com calma. E vejam também os anexos. O anexo 1, ele mostra as linguagens. E aí, para cada linguagem, ele dá um detalhamentozinho dos tipos de projeto que você pode colocar dentro daquela linguagem. O anexo 2 é o cronograma, né? E aí você vai ver lá, quando é que sai o resultado, quando é que sai isso, aquilo, vai estar lá. O anexo 3 sobre as políticas afirmativas, enfim. Deem uma olhada em todos os anexos. Tem anexos que não vai servir para você, não vai ser do seu interesse, mas é bom conhecer. Enfim, são... pessoas que se autodeclararam como pessoas com deficiência, por exemplo. Esse anexo 7 aqui é um laudo médico para pessoa com deficiência. Você vai ter que anexar esse documento. Né? No caso, é um modelo, né, de laudo. A pessoa vai lá no seu médico e pedir para ele assinar e tal. Carta de doença dos espaços. Lembra que ele fala que um dos perfis, um dos indutores está relacionado ao espaço de execução. E aí ele fala que se o seu projeto é executado numa cidade que tem um baixo índice de desenvolvimento humano, contraponto, né? E aí tem aqui o anexo 14, a tabela dos municípios de Pernambuco com baixo IDH, caso você tenha interesse em conhecer. Enfim, são... Nossa... 27 anexos. É muito documento. E aí a gente tem aqui, para dúvidas sobre edital, tem esse e-mail da PNAB, tem o número do WhatsApp, quem quiser bater foto aí, sugiro. E é isso. Em relação ao edital de... Oi. Pergunta? A foto, né? Eu digo que quiser tirar foto e tiro. Eu queria tirar uma dúvida sobre a carta de anuência de espaço que vai fazer, porque se o local for um equipamento público, eu pego a carta de anuência com quem? Com a prefeitura da cidade? Se for um prédio público? Não, é um local aberto. É um local que faz parte da cidade, que não é um equipamento privado. Aí eu pego... Mas é um espaço público? É um espaço público. Aí eu pego a carta de anuência com a prefeitura da cidade ou não é necessário? Assim, se você vai executar no espaço público, não há necessidade, né, digamos, juridicamente não há essa necessidade. O edital não vai exigir esse documento. Mas aí, não só pensar nos documentos que são exigidos, mas também pensar no aspecto da avaliação do teu projeto. Se você me apresenta um projeto sem nenhum documento que garanta essa execução, embora não seja obrigado, eu posso me perguntar, será que vai conseguir mesmo a autorização? Porque a prefeitura vai precisar autorizar, né? Aí se você já apresenta uma declaração da prefeitura dizendo que apoia o teu projeto... é melhor, você né? Que pode também ser... Você já me passa a segurança de que você vai executar. Certo. Aí, no caso, é necessário que seja aquele modelo do anexo ou eu posso pegar uma declaração da prefeitura? É bom usar o modelo. Em via da dúvida, é melhor usar o modelo do edital. Eu acredito que não vá... que vai ser considerado caso você use uma declaração no timbre da prefeitura, tal, aquela coisa toda. Mas, na dúvida, é melhor tentar conseguir pelo anexo do edital. Tá certo, obrigada. Eu posso fazer uma pergunta também? Posso fazer uma pergunta também? Tem que ter. Aproveitando que o seu Jair está aqui, ele é representante de ponto de cultura, e uma dúvida minha que vai servir para ele também, eu creio. O ponto de cultura, quando o proponente
ele é o proponente da proposta e ele é responsável pelo ponto de cultura. Ele mesmo faz a carta para ele mesmo, autorizando a atividade no espaço do ponto de cultura. Meio complexo, né? Ele tem constituição jurídica, o ponto? Geralmente, alguns pontos daqui é representado sem CNPJ. Sem CNPJ, né? Mas certificado pelo Ministério... Esse é sem CNPJ? Sem CNPJ. É melhor Fazer, pecar né? pela esquizofrenia do que, de repente, né? Essa mesma Vai que o projeto a galera entende que não bota pra frente porque não tinha o documento, né? Essa mesma Já que pergunta... ele é exigido, então é melhor Essa mesma soar esquizofrênico e cumprir o que está sendo pedido mesmo. Essa mesma pergunta também para o proponente, que é o coordenador, que faz parte da equipe principal. Ele mesmo assina para ele mesmo. O coordenador faz parte da equipe principal. Ele é o proponente. E ele é o proponente, né? Não, o proponente não precisa carta de anuência. Não precisa, né? O proponente não precisa carta de anuência, não. Boa. Mais alguém? Não? Tá, então a gente vai sair do edital Multilinguagens e eu vou colocar aqui um videozinho que agora a gente vai entrar na parte da plataforma Mapa Cultural, que é onde é feita a inscrição dos projetos, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que foi produzido pela Secretaria de Cultura, que é um tutorial ensinando a fazer o cadastro na plataforma Mapa Cultural, tá bom? Nós vamos iniciar nosso tutorial de como realizar o cadastro na plataforma do Mapa Cultural, hoje com o seu nome visual, certo? Então nós vamos clicar aqui no botão direito superior, certo? Esse botão preto, vamos clicar nele. Se eu já tiver o login, ele já vai mostrar para mim, certo? Como eu já tenho as minhas credenciais salvas, ele já vai mostrar para mim. Mas, no nosso caso, a gente vai realizar um cadastro na plataforma do Mapa Cultural. Bom, então eu vou clicar aqui em fazer cadastro, vai ter círculo e tal. Ele vai pedir o meu e-mail, meu CPF e uma senha. E essa senha, ela deve conter uma letra maiúscula, um caractere especial, certo? Que mostra aqui alguns caracteres especiais. Boa noite. Eu sou da Secretaria de Cultura daqui de Abrelina. Meu nome é Vanessa. Eu vim representando a gestão. Eu queria saber como é que está funcionando, se está tudo certo. Tudo ok, tudo perfeito. Perfeito. Coisa. Não.
Só um momentinho, tá, gente? E vocês vão, tá bom? Se eu atualizar a minha página, ó, vocês podem ver que aqui está uma mensagem que a gente está me rascunho. Se eu peguei também, certo? Deixa eu ver mais o que aqui. Então, com isso a gente já finaliza, eu posso salvar para verificar se está tudo certo, certo? E aí eu posso simplesmente salvar e publicar a minha entidade, certo? Quando eu clicar em cima, ela já vai estar publicada, certo? Ó, vocês podem ver que aqui está uma mensagem que o agente está me rascunho. Se eu atualizar a minha página, ele já vai subir a mensagem que já está publicada no meu agente, certo? Então vocês conseguem preencher o perfil de vocês em outro momento, tá bom? Então se eu vim aqui, eu já consigo acessar as oportunidades, eu consigo ver os agentes, consigo acompanhar os eventos, os espaços, certo? Os projetos, tudo isso eu já consigo fazer a partir do cadastro, tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima. Alguém ficou com alguma dúvida aí em relação a essa parte da inscrição? Cadastro não, né? Vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui rapidamente na plataforma para vocês verem e simular como se fosse fazer a inscrição de um projeto, certo? Enfim, você vem aqui, né, em entrar. Isso considerando que você já fez seu cadastro, né? Aí vai colocar o e-mail, né, e a senha. No meu aqui tem um sisteminha, pronto. Aí tá aqui a senha, marcar que não é um robô, entrar. E aí dentro da plataforma, você vai vir em oportunidades. E aqui vai aparecer um monte de edital, um monte de coisa. Vocês vão procurar o edital da PNAB multilinguagem. Ó, teve esse edital aqui que passou, edital de manifestações de tradições carnavalescas, do ciclo junino, aqui. Edital de chamamento público número 18 de 2025, multilinguagens. Aí vem aqui em acessar. Aqui ele informa o período de inscrições. Aqui você vai escolher qual é o agente cultural, certo? Se você tiver mais de um. E o tipo de proponente, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. E vai, deixa eu botar aqui como se fosse o meu, por exemplo. Vou botar de pessoa física. E clicar em fazer a inscrição. Aí lembra que eu falei que ele vai perguntar qual é a linguagem? Pronto, já vai mostrar aqui, você vai escolher qual é a linguagem do teu projeto. E aí, em relação à reserva de vagas, se você vai concorrer apenas na ampla concorrência, ou se deseja concorrer na cota de pessoa negra, ou na cota de pessoa indígena, ou na cota de pessoa com deficiência. E aí você vai marcar a questão dos indutores, né? Se você é uma pessoa negra e deseja receber pontuação, aí você vai marcar sim, se for o caso. A mesma coisa para se você pertence a povos e comunidades tradicionais, se você é pessoa do gênero feminino, se você é pessoa transexual, transmasculino, travesti, pessoa não binária.
etc. Pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa jovem. Olha o nosso jovem ali. Pessoa em situação de rua ou em vulnerabilidade social. E se vai realizar, se o seu projeto vai realizar alguma ação em algum território ou localidade listada na política de indução. Sim, eu tô perguntando a última. Da localidade? Eu não entendi. Como assim? Indução? Essa Indução aqui? É. Me explica, por favor. Porque isso está incluso na parte de indução, ou o que é indução? O que é a política O de que é indução? indução? São critérios diferenciais de pontuação. É um indicador de pontuação extra. Entendeu? Seu projeto ele recebe uma pontuação extra por você ser uma pessoa negra, ou ser uma pessoa trans, ou ser mulher, enfim. Tá, mas o que é? O significado etimológico da palavra? Tipo, o que significa? Eu nunca ouvi isso. Vamos resolver isso agora. A bonificação que o edital está falando. A bonificação por alguns critérios. Ele quer saber, Um termo mais conhecido é o de persuadir ou levar alguém a fazer alguma coisa. Não, Recorrente no caminho, sendo um conceito de significados principais. Forma de raciocínio que parte de observações específicas em casos particulares. Acho que talvez se enquadre a isso. Para formular uma regra ou uma lei geral. Enfim, separar casos particulares, ou situações ou perfis particulares, e estabelecer algum critério, alguma regra, ou alguma lei para esse perfil de pessoas, por exemplo. No caso aqui, estabelecer pontuação. Entendi. Então, por exemplo, o meu projeto vai ser exclusivo para pessoas trans e pretas, então isso é uma regra. Como é? O teu O projeto meu vai projeto ser para... é específico para pessoas trans e pretas, então é uma regra para participar do meu projeto. Não é isso? É uma regra para participar do teu projeto? Sim. Tu tá me perguntando ou tá colocando Não, isso? eu estou afirmando. Tá afirmando que é uma regra. Para participar Certo. do meu projeto, as pessoas que vão participar do filme. Certo. Entendeu? Então isso se encaixa aí. Ou não? Como indutor? Sim. 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 Pronto, era só isso. Mas no caso aqui, na verdade, não necessariamente. Porque no caso aqui, essa indução é em relação ao proponente, entendeu? A mim. É a você. Você já é o indutor, entendeu? Você já está enquadrado dentro do indutor. Entendi. Entendeu? Uhum, sim. A mesma coisa para quem, como você falou, negro, não sei o quê, indígena, tal, pronto. É em relação a você e ao proponente. Todas aquelas, né, minorias. Então. Então. No caso de... Como é teu nome, irmão? No caso de Marcos. Marcos, como proponente, Marcos vai estar incluso por ser jovem. Negro, jovem, Que coisa maravilhosa, periférico. Né? O cara vai ganhar ponto porque é jovem. Aí Vai, imagina os barbados, tá na guerra há milhões de anos, vendo o Marcos ganhar ponto porque é jovem. As contradições, né, da vida. Mas é assim mesmo. Tudo certo? Aí aqui vai colocar os dados do proponente, né? Nome completo. Se pretende ser chamado por um nome social, aí vai marcar sim, não. Se colocar sim, vai aparecer aqui para colocar o nome e dizendo para você afirmar que declara expressamente que deseja ser chamado por esse nome. Colocar a data de nascimento, colocar o RG, CPF e tal. E aí colocar os dados pessoais, os dados de endereço. Aí tem uma série de perguntas para políticas sociais. Qual é a área de atuação predominante do proponente? E aí você vai marcar em qual hora você atua de maneira mais intensa.
E aí, se o agente representante ele é um mestre, ele é um brincante, ou é um patrimônio vivo, ou nenhum das anteriores, o seu gênero, você vai marcar. Enfim, se pertence a alguma comunidade listada abaixo, né? Quilombola, povo cigano, etc. Enfim, várias perguntas aqui para você selecionar. Depois entra nos dados da proposta, que aí vai colocar o título, o objeto. Ele aqui, nessa legendazinha aqui, ele dá a explicação do que é que ele pretende que você coloque enquanto informação. Deixa eu só passar aqui rapidinho essa parte que aí você pergunta. Por exemplo, o objeto da proposta. Apresente sua ideia central, o contexto de criação, se houver, experiências anteriores como edições piloto, destacando o local, resultados e os impactos esperados. E aí você vai organizar essas informações, colocar. Aí tem o objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, cronograma de execução, a planilha orçamentária. Não estou com ela aqui fácil não, amanhã eu mostro para vocês. Vai preencher a planilha orçamentária e vai anexar aqui, vai clicar aqui, aí vai vir aqui, aí vai abrir a caixa para você selecionar o arquivo, clica em enviar, e aí ele vai ficar aparecendo aqui a trajetória artística cultural do proponente, e aí você tem que comprovar essa trajetória através de documento no PDF. A equipe principal, você vai colocar também um currículozinho da equipe principal, e aí comprovar também a trajetória da sua equipe principal, colocando as comprovações de currículo aqui, informar o público-alvo, plano de difusão, que é o seu plano de divulgação, pode se chamar assim também, falar quais os recursos, ou as ferramentas, ou as estratégias de acessibilidade do projeto, falar sobre a democratização do acesso, a sustentabilidade e pronto. E aí uma série de declarações aqui para você marcar. Você vai ter que marcar de todo jeito. E tem uma área para... Tinha coisas que eu queria colocar e não tinha campo nenhum. Eu boto aonde? Aí você bota aqui. Se tiver algum arquivo que você queira colocar que não era nenhum daqueles que eles estavam solicitando lá em cima, você coloca. E aí se tiver algum link pertinente, um site, sua rede social, enfim, algo pertinente para o projeto, você coloca o link aqui. E se tiver alguma informação a mais que você queira colocar, que não foi perguntado em nenhum dos campos anteriores, você coloca aqui. Certo? Uma coisa importante, à medida que você for avançando no preenchimento do formulário, vai aqui ó, em salvar. Eu gosto de fazer assim, preenchi um campo, salvei. Anexei um documento, salvei. Por quê? Se por acaso a internet cair, a plataforma der pau, você vai fazer sua inscrição no último dia que eu sei, então a plataforma vai estar travando. Aí cada salvada que você dá ali é um passo que você vai dando, né, para finalizar a inscrição do projeto. No último dia é assim, todo mundo é assim, tá, salvou. Pá, botou um documento salvo, documento salvo. E doido, com medo de não dar tempo. E aí terminou, preencheu tudo. Se tiver tempo, sugiro, sai, vai dar uma descansada, vai ver um filme, vai ouvir uma música, enfim, vai dar uma namorada, vai passear, vai ler, vai orar, enfim, faz alguma coisa, tira a tua cabeça disso aqui, e aí depois de um tempo tu volta e revisa tudinho. Que geralmente sabe o que acontece? Você na loucura, no lugar de botar o teu RG, tu botou o CNPJ, o cartão CNPJ da empresa. Aí pronto, já era. E aí revisa tudo, tá tudo certo, clica aqui em enviar formulário. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Marcos? Na questão do título do projeto, porque eu vi que tem ali 200 caracteres. Se é um longa-metragem, né, audiovisual, seria o nome realmente do conteúdo ou seria um resumo do que ele é? Não. O título do projeto. O que é o título de um livro? O título.
Não é o título, né? É. Hã? É. Então, pra gente que faz filme, tem algo chamado que tem o roteiro e tem outro babado. A que não- dramaturgia, Hã? a dramaturgia, Argumento. O argumento, É isso, é o o argumento. argumento. Então eu acho que entraria nisso, né? não. Veja. Ou é uma coisa, O uma coisa, outra título coisa, da outra coisa? proposta é o nome do projeto. É. Só o nome. Por exemplo, no caso de um filme, você pode colocar. Como é o nome do teu filme? Quaresma. Pronto, o título do teu projeto, já que o seu projeto é a concepção do filme, você pode colocar com Quaresma. Ou você pode botar produção do filme Quaresma. Entendeu? Não, mas eu quero É saber só um nome para identificar aquele projeto. Geralmente a gente usa alguma coisa que tem a ver com o produto, né? Que a gente tá. Por exemplo, eu produzo uma banda, que é um quinteto instrumental. Que o nome é Augusto Silva e Frevo Novo. E aí eu vou botar um projeto de circulação estadual dessa banda. Augusto Silva é o nome do artista, né? E Frevo Novo é tipo os músicos que acompanham ele. Então, eu coloco o título da proposta Circulação Estadual de Augusto Silva, por exemplo, entende? Já é uma informação que direciona para o que pretende ser feito. Mas isso é uma coisa que você fica completamente livre para colocar do jeito que você quiser. Se você colocar uma coisa mais poética, mais... Eu vi que tem o objetivo da proposta embaixo e na sequência tem o objetivo geral. Tem o objetivo da proposta e tem o objetivo geral. Não, objeto. É o objeto geral. Objeto da proposta, Sim, depois objetivo geral, depois objetivos específicos. A gente vai detalhar isso melhor amanhã, mas o objeto da proposta é o que é que você vai fazer, o que é o teu projeto. É a produção do filme tal, do filme Quaresma? Pronto. Esse é o objeto do teu projeto. No meu caso, do exemplo que eu dei aqui, é a circulação estadual do artista Augusto Silva. Entende? O objeto é pura e simplesmente o que é que vai ser feito enquanto ação, enquanto produto a ser gerado, certo? E aí os objetivos por que é que você quer fazer isso, né? Por que é que se pretende fazer isso? Que aí já é uma outra informação. O título não poderia ser realmente produção do longa-metragem Quaresma, porque o objeto da proposta já diz Não isso. pode, seria uma coincidência, né? Ter ser a mesma coisa, mas seria uma pura coincidência. Mas poderia. Na sua opinião, você acha que é melhor isso ou só resumir e colocar realmente o título Ó, do projeto? Eu não gosto de título longo porque sempre que quando você for prestar contas, for produzir documento, tudo tu vai ter que colocar o nome do projeto. Então, quanto maior o nome do projeto, mais tecla tu vai ter que digitar. Então só o nome. Então, se tu botar, eu colocaria só Quaresma. Tá. É uma coisa que, inclusive, deixa um ar de mistério aí, tipo, né? Quaresma, tipo, o que será isso, né? O que será que... Enfim. Deu pra Um entender. título curto, eu prefiro um título curto, que é mais fácil. Na hora de todo mundo vai ter que fazer recibo, todo mundo que receber vai ter que fazer recibo, nota fiscal, aí na nota fiscal vai ter que botar o nome do projeto e tal. Aí imagina, produção do longa-metragem Quaresma. Toda vez tu vai ter que escrever isso, vai escrever isso um monte de vezes. Aí se for só Quaresma, não, em vez de escrever tudo isso, um monte de vezes você vai escrever Quaresma. Não sei o quê, recibo relacionado à rubrica tal do projeto Quaresma. Aí tu só vai escrever Quaresma, entendeu? Se for muito grande, vai ter que... Não vai influenciar na nota, não. O título não vai influenciar. Ô, Alexandre, falando em recibo, na hora da prestação de conta, Isso aí já é só outro amanhã... tema para outro momento. Não, então, falando sobre os PDFs que você falou, todos os anexos são PDF para anexar, inclusive a planilha orçamentária? Inclusive a planilha orçamentária. Teve um ano que o Funcultura, ele também tem essa regra de todos os anexos serem em PDF, mas teve um ano que ele exigiu que a planilha orçamentária fosse em Excel. Aí no edital eu dizia, todos os documentos devem ser em formato PDF, exceto a planilha financeira, que tem que ser no formato Excel, tal. Então se ele não colocou nenhuma exceção, então é porque é tudo em PDF.
Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a mais sobre tudo que a gente viu aqui hoje? Não? Vocês estão sabendo muito, né? No começo vocês disseram que não sabia de nada. Agora estão aí como me enrolando, como se soubessem de tudo. Bom, então eu vou considerar a vontade geral e darei por fim o nosso encontro de hoje. Amanhã de manhã, espero vocês aqui, que aí é que vai ser a parte boa mesmo, que a gente vai ver como é que elabora projeto, tal, essa coisa toda. Fala do recibo. Certo, gente? Hã? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que vir para cá demonstra muito mais do que parece, né? Vocês são realmente interessados e esse interesse é fundamental principalmente para quem está começando nesse processo de elaborar projeto, de escrever projeto em edital, ter essa motivação, essa sagacidade, esse gás, essa energia para vir para uma aula, para adquirir conhecimento. Isso é fundamental, faz uma diferença muito grande. Não é fácil, não é simples, não vou mentir, não é simples, né? Dá para ver que não é simples, mas não é também nenhum bicho de 7 cabeças, não é aquele monstro que parece quando você olha à distância. Ah, é muita informação, é muito documento, é muito isso, muito aquilo. É, mas quando você pega o jeito, né, pega o geral, você vai vendo que não é tão complicado assim. É mais uma questão como em tudo mesmo, né? A gente precisa se dedicar. Essa dedicação realmente é fundamental. Eu já tive muito, né, nesse lugar, hoje ainda me sinto, não fisicamente assistindo uma aula, vendo um curso, mas estudando. Eu estou nessa há 20 anos. Eu sentei a primeira vez, enfim, numa situação dessa há 20 anos atrás e hoje ainda estou estudando, ainda estou aprendendo, então né, é um universo vasto de conhecimento e hoje eu vivo disso, então posso dizer que vale a pena. Eu não sou diferente de ninguém, né? Se eu conseguir me estabelecer profissionalmente com isso, então qualquer pessoa pode. Agora, realmente tem que se dedicar. Tem que ter, como se diz, sangue no olho. Né? E eu espero que vocês tenham isso, mantenham, né, nessa estrada. Desejo sorte aí com o projeto de vocês. E, enfim, espero ter contribuído, espero que amanhã continue contribuindo, porque é uma coisa que eu adoro, é compartilhar o que eu aprendi. Acho que dividir é uma oportunidade grandiosa que a vida me dá, né, de poder compartilhar o que eu aprendi e espero estar conseguindo fazer isso da maneira mais produtiva possível para vocês. Quer falar? Claro. Por favor, não me silenciem. Eu vim de Cavaleiro, Jaboatão. Ué, caramba. Eu poderia ter ficado em casa, Podia, fazendo outras coisas, escrevendo mais coisas sobre o roteiro, mas eu vim pra cá, É isso. sabe? Então, E é isso que faz a diferença mesmo. Eu me lembro quando eu comecei, eu também deixava de sair, eu era farreiro. Sempre deixei de ser farreiro quando me casei. Mas sempre fui de sair, não perdi uma noitada pra nada assim. Mas quando eu comecei esse processo de estudar, como é que faz projeto e tal, eu me encantei assim, me identifiquei. E eu deixava de sair para ficar em casa. Eu pegava, baixava da internet, manual, tem um monte na internet se vocês procurarem. Manual de elaboração de projetos. Aí dá detalhadinho o que é o objeto, o que é justificativo, tudinho. Eu baixava um monte, saía lendo tudinho. A maioria são parecidos. Geralmente eles têm as mesmas informações. Mas vale a pena baixar para estudar através deles. Mas eu lia, relia um monte, saía catando tudo que era... manual de elaboração de projetos. Se você botar no Google, manual de elaboração de projetos, vai aparecer um bocado. Tem muita instituição, Votorantim e tal, tem muita empresa que elabora esses projetos, esses manuais, disponibilizam. Enfim, e valeu a pena porque era o que eu queria fazer da minha vida e hoje, graças a Deus, eu vivo do que eu gosto de fazer, mas me lembro que realmente é muita ralação, que vale a pena, né?
falar? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Queria agradecer aqui a Micaías e Maiara, nossos parceiros, que ficam meio indireto, né, ali no cantinho, mas que são fundamentais, né, para a contribuição, né, que a gente está aqui com o objetivo de contribuir. Eles também estão dando a contribuição deles, né, fazendo a tradução. Acho que não tem nenhuma pessoa surda aqui no momento, mas a presença deles eu acho fundamental. Inclusive, uma coisa que eu aprendi, eu vou até compartilhar aqui, pode encerrar aí a gravação se quiser. Quando eu comecei a fazer projeto, eu não colocava recurso de acessibilidade, né?